Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Tati Camargo e no curso Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, nós vamos ver hoje o capítulo 2, Jesus é o exemplo. Que vocês possam ser abençoados e assim poder compartilhar com seus amigos e familiares este vídeo. Um super abraço e boa aula! Jesus é o exemplo. Interprete a experiência à luz da Bíblia. Jesus procurava observar onde o Pai estava agindo e juntava-se a eles. No decorrer deste curso e durante toda a sua vida, haverá ocasiões nas quais você terá vontade de reagir conforme suas experiências ou sua própria sabedoria. Agir assim trará problemas para você. A diretriz deve ser a seguinte: tome sempre a Bíblia como referência da verdade, para que o Espírito Santo revele a verdade. Procure observar a maneira como Deus fala e como Ele age nas Escrituras. Tome suas decisões e avalie suas experiências à luz dos princípios bíblicos. Quando você estudar a Bíblia, não baseie sua decisão num caso isolado. Procure encontrar a maneira usual de Deus trabalhar ou agir por toda a Bíblia. Quando aprender a forma como Deus operou ao longo da história, você pode confiar que Ele vai agir da mesma maneira em sua vida. A sua experiência é válida somente se for confirmada pela Bíblia. Nossas experiências não podem ser nossos guias. Cada experiência deve ser controlada e compreendida à luz da Bíblia. O Deus revelado na Bíblia não muda. Verifique se você entendeu esta ideia. Marque as afirmações seguintes como verdadeira ou falsa. Opção 1. Interpretações humanas de minha experiência são maneiras eficazes de conhecer Deus e também de segui-lo. Falso ou verdadeiro? Opção 2. Devo sempre avaliar minhas experiências à luz das verdades encontradas na Palavra de Deus. Falso ou verdadeiro? Opção 3. É possível ter uma visão distorcida de Deus se eu não comparar minhas experiências com as verdades bíblicas. Falso ou verdadeiro? Opção 4. Posso confiar em que Deus vai operar em minha vida de maneira semelhante ao que eu observo em toda a Bíblia. Falso ou verdadeiro? A primeira afirmação é falsa. As outras 3 são verdadeiras. A frase número 1 é falsa. Vamos relembrar? Interpretações humanas de minhas experiências são uma maneira eficaz de conhecer Deus e também de segui-lo. Essa frase é falsa, pois as suas experiências devem ser interpretadas à luz da Bíblia. A experiência por si só não é uma diretriz confiável. É preciso ter cuidado ao isolar uma única experiência do contexto da Bíblia. É necessário ver a maneira como Deus opera em toda a Bíblia. Você jamais incorrerá em erro se, sob a instrução do Espírito Santo, permitir que a Bíblia seja seu guia. A Bíblia é o seu guia. Os cristãos estão cada vez menos buscando orientação na Bíblia para sua fé e prática. Por esse motivo, as pessoas estão buscando soluções, programas e métodos mundanos que aparentam ser as respostas para os problemas espirituais. O que fazer para que a palavra de Deus seja nosso guia? Quando busco a direção de Deus, insisto em seguir as diretrizes que encontro em sua palavra. O capítulo anterior é um exemplo. Será que Deus chama as pessoas sem dar todos os detalhes de uma só vez?
Sabemos que Deus chamou Abraão para seguir dessa maneira. É este o padrão que aparece sempre na Bíblia? Vamos fazer um exercício agora. Pegue seu caderno, a sua caneta e principalmente a sua Bíblia. Leia os seguintes versículos que eu vou mostrar na tela. Eles falam sobre o convite que Deus, por meio de Jesus, faz às pessoas para que o sigam. Escreva o nome das pessoas que foram chamadas sem receberem muitos detalhes sobre o que o futuro reservava para elas. Mateus 4, 18 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Qual o nome das pessoas que vocês viram nessa passagem bíblica? Simão, Pedro e André. Próxima passagem fica em Mateus 4, 21 e 22. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Quais foram os nomes das pessoas que foram chamadas por ele nessa passagem? Tiago e João. Terceira passagem bíblica, Mateus 9, versículo 9. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Qual o nome da pessoa que Jesus chamou? Mateus. Quarta passagem bíblica e última, Atos 9, de 1 a 20. Essa passagem eu vou pedir para vocês estudarem, tá? Em casa, porque são bastante versículos, mas é a história de Saulo, quando ouviu a voz de Deus, né? Sobre a conversão de Saulo. E quando Deus mudou o nome dele para Paulo, né? Então, aqui a resposta seria Paulo. Em alguns casos, Deus forneceu mais detalhes do que em outros. Olhamos para o chamado de Moisés e vemos que Deus deu a ele uma ideia mais clara da tarefa que haveria de realizar do que em outros casos. Em todas as situações, no entanto, as pessoas tinham que ficar perto de Deus para ter sua direção diariamente. Para Moisés e os filhos de Israel, Deus proveu liderança diária por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A Pedro, André, Tiago, João, Mateus e Paulo, que são o nome das respostas das passagens bíblicas que nós lemos, Deus não revelou muitos detalhes sobre a tarefa que haviam de cumprir. Ele disse apenas: sigam-me e mostrarei o caminho a vocês. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quando as pessoas procuram conhecer e fazer a vontade de Deus, muitas vezes fazem a seguinte pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se fizer a pergunta errada, você terá a resposta errada. Às vezes achamos que toda pergunta é legítima. Quando buscamos uma determinada resposta para ela, esta é sempre errada e ficamos sem saber o que está acontecendo. Verifique sempre se está fazendo a pergunta certa antes de continuar buscando a resposta. A pergunta correta é: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida?
não é a pergunta certa. Uma vez você conhecendo a vontade de Deus, posso então ajustar minha vida a Ele. Em outras palavras, devo saber qual é o propósito de Deus. Quando souber o que Deus está fazendo, saberei o que devo fazer. A ênfase precisa ser colocada em Deus e não em mim. O exemplo de Jesus. Para saber como conhecer e fazer a vontade de Deus, nosso melhor exemplo é Jesus. Durante os 33 anos que passou na Terra, ele cumpriu fielmente todas as tarefas que Deus lhe deu. Jamais deixou de realizar a vontade do Pai, jamais pecou. Você gostaria de saber como Jesus veio a conhecer e realizar a vontade de Deus? Vamos ler e responder essa pergunta. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versículos 17, 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Responda essas perguntas baseado no que nós acabamos de ler na Palavra de Deus. Quem está sempre trabalhando? O que o filho pode fazer por si só? O que faz o filho? Por que o pai mostra ao filho tudo o que ele faz? Quem está sempre trabalhando? Resposta: Deus e Jesus. O que o filho pode fazer por si só? Resposta: nada. O que faz o filho? Fazer o que o pai faz. Por que o pai mostra ao filho tudo o que ele faz? Para ele fazer igual. Essa é uma das afirmações mais claras de como Jesus sabia o que fazer. A declaração de Jesus quanto a conhecer e realizar a vontade de Deus poderia ser resumida assim: o exemplo de Jesus. O Pai trabalha até agora. Agora Deus me põe a trabalhar. Não faço nada por minha própria iniciativa. Fico observando para ver o que o Pai está fazendo. Faço aquilo que vejo que o Pai já está fazendo. Veja, o Pai me ama. Ele me mostra tudo o que Ele mesmo está fazendo. Este é o exemplo de Jesus para a sua vida pessoal e também para o seu ministério. Não é apenas um método passo a passo para conhecer e fazer a vontade de Deus. É uma descrição de um relacionamento de amor pelo qual Deus realiza os seus propósitos. Eu resumiria tudo da seguinte maneira: procure ver onde Deus está agindo e junte-se a Ele. Deus está sempre agindo ao seu redor. Neste momento, Deus está agindo ao seu redor e na sua vida. Uma das maiores tragédias entre o povo de Deus é que enquanto as pessoas anseiam profundamente ter a experiência com Deus, elas na verdade estão tendo experiências diárias com Ele, só que não percebem isso. O Espírito Santo e a Palavra de Deus o instruirão e ajudarão a saber quando e onde Deus estará agindo. Quando souber, com certeza
onde ele estiver agindo, então irá ajustar a sua vida para unir-se a ele. Você experimentará a atuação de Deus em sua vida. Quando você tiver esse tipo de relacionamento íntimo de amor com Deus, conhecerá e realizará a vontade dele e o experimentará de maneiras nunca antes conhecidas por você. Eu não posso alcançar este alvo por você. Deus é o único que pode levá-lo a ter este relacionamento. Vamos fazer uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, aprenda e pratique. Responda as seguintes perguntas. Qual foi a afirmação ou o versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou o versículo com as suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Resumo. Procurarei entender o que Deus diz e ver como Ele age na Bíblia. Tomarei minhas decisões e avaliarei minhas experiências com base nos princípios bíblicos. A Bíblia é meu guia de fé e prática. A pergunta certa é: qual é a vontade de Deus? Procurarei ver onde Deus está trabalhando para me juntar-me a Ele. Deus está sempre agindo ao meu redor. Olá pessoal, chegamos ao final de mais um capítulo. Jesus é o exemplo. Quantas lições que nós vimos no capítulo de hoje e quão abençoada eu fui e quão abençoado eu espero que você tenha sido também. Compartilhe esse vídeo com outros amigos, familiares, para que eles possam também ser abençoados. Qualquer dúvida, passe um e-mail para mim, tati.ribeiro.camargo@gmail.com e te vejo no próximo vídeo. Será que